Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, em pleno sábado, no episódio 54, vamos falar sobre um assunto fundamental que muitas vezes passa desapercebido: a importância da hidratação para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e principalmente para o emagrecimento. Muitas pessoas falam: Felipe, eu não tenho hábito de beber água, Felipe, eu não gosto de beber água, Felipe, se eu beber muita água eu vou muito ao banheiro. Então as pessoas arrumam muitos problemas para ingerir a bebida que é essencial para o ser humano, que é se manter com o corpo hidratado, para bem-estar, para saúde e também para emagrecimento. Então vamos entender como é que a água funciona dessa forma essencial que eu falei para o funcionamento do nosso corpo. Primeiro de tudo, vocês devem lembrar aquele velho comentário, né? Que roda desde o colégio, que diz que 70% do nosso corpo é formado de água. E de fato é, porque se a gente pegar que o nosso corpo é formado por células, 70% das células é formado de água, ou seja, o nosso corpo, que é formado de células, também tem 70% de água. E isso faz com que você comece a entender que um corpo que não está totalmente hidratado, ele vai apresentar problema. Imagina que uma pessoa desidratada, ao invés de ter 70% de água, ela está com 65, 64, e isso é um grande problema. Felipe, o excesso de água é problemático? Também pode ser. Se você ingere altas quantidades de água, isso também vai levar a alguns processos que é diferente da desidratação, mas que também não é o ideal. Então o ideal é você manter de acordo com o seu peso corporal, a quantidade de água. E eu vou te dizer a fórmula, para você calcular é muito fácil. A cada 20 quilos do seu peso, você vai tomar 1 litro de água. Então, a pessoa que pesa 60 quilos, são 3 litros. A pessoa que pesa 80 quilos, são 4 litros. Felipe, mas a Organização Mundial de Saúde manda tomar 2 litros por dia. Veja, 2 litros por dia é a média para a população mundial para que você se mantenha vivo, ou seja, para que seu corpo funcione e não tenha problema de desidratação. Porém, quando a gente fala num processo de emagrecimento, de eliminação da retenção hídrica, sabe quando as mulheres querem fazer massagem, drenagem para tirar a retenção? O próprio consumo de água vai fazer com que essa retenção seja eliminada. E para existir essa eliminação da retenção, é necessário que você faça, entre aspas, um superávit de água. Portanto, você tem que usar a dosagem máxima, que seria 1 litro a cada 20 quilos. Se você usar meio litro a cada 20 quilos, você só vai se manter saudável, né? Um corpo funcionando. Mas se você quer ter os melhores benefícios de um corpo hidratado, faça essa regrinha que você não vai errar. A cada 20 quilos, 1 litro de água. Se você quiser multiplicar por quilo, a cada quilo, 50 ml de água. Você multiplica e aí você vê a quantidade. E aí muitos medos vão surgir. Felipe, mas se eu tomar essa quantidade, eu não vou parar de ir ao banheiro. Veja, se você toma pela manhã e pela tarde essa boa quantidade, você de fato vai mais no banheiro durante o dia. Mas qual é o problema de você ir urinar no banheiro? Se a gente olhar isso como um problema, de fato a gente fica sem fazer, né, a questão da hidratação, e isso aí vai gerar mais problemas lá na frente. Então ir ao banheiro você começa a se acostumar, porque você não vai assim de 5 em 5 minutos, mas você sabe que a cada 2 horas você vai urinar e isso você coloca na sua rotina. E durante a noite você diminui a ingesta de água para não precisar acordar de madrugada, que aí sim é um problema porque atrapalha o teu sono. Então você tem que aumentar a hidratação durante o dia. E quais são os sinais que o seu corpo está faltando água, você está desidratado? Você começa a ter muita sede, você começa a ter a urina mais escura, você começa a se sentir mais cansado, gera fadiga. Pois é, sem água o nosso corpo não produz energia. Sem água, o teu corpo ele vai apresentar mais fome. Pessoas desidratadas tendem a ter mais fome, aumenta o apetite. Você não sabia dessa? Pois é. Por isso que você tem que manter hidratado no processo de emagrecimento, tomando a quantidade de água ideal. Isso também vai mudar de cidade para cidade. Se você mora numa cidade mais quente, tem que beber mais água. Mas não é porque você mora numa cidade fria que você não vai beber água, também tem que beber a quantidade ideal. Se você pratica atividade física, e qual tipo de atividade física? Atividade física onde você sua mais, você vai ter que beber mais água para repor. Aquela que você sua menos, você vai ter que repor só na quantidade ideal, você não precisa repor a mais. Então veja, são muitas variáveis e a água ela é primordial para todos os processos metabólicos, processos bioquímicos que vão garantir saúde, que vão garantir produção de energia, mas o principal, vão garantir emagrecimento.
sem água você não consegue emagrecer, você vai ter problema de saúde. Então qual é essa estratégia que eu te dou para beber mais água? Você pode usar alguns despertadores que podem fazer um leve alarme a cada 2 horas para você ir tomando a quantidade de ml e você anota, né, de fato, essa continha que eu te passei, essa regrinha de 1 litro a cada 20 quilos de peso e ande com a garrafa já de 500 ml ou então de 1 litro. Eu gosto de andar com a de 1 litro porque eu sei que eu tenho que beber 4. Então, quando eu começo a beber, eu sei que eu chego naquela quantidade. Se eu for bebendo em copo descartável, eu me perco e eu não consigo calcular. Então, ande com squeeze, ande com a garrafinha e só assim você vai começar a mensurar a quantidade de água que você está bebendo. Então, esse foi o podcast de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é muito importante, tá? Sem água você não vai funcionar, então se mantenha hidratado. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus familiares e com todos aqueles que precisam compreender que a hidratação é fundamental, porque tem gente que acredita que não é, que é besteira, mas isso é muito importante. Aguardo você amanhã no domingo para o episódio 55 para a gente conversar um pouco mais sobre o emagrecimento.